Oi, voltei. Então, vamos lá. A gente já fez compressão, já fez flexão, já fez dilatometria. Agora eu vi que eu não plotei os gráficos da flexão, mas no final eu vou estar plotando. Então agora vamos para TG, termogravimetria. O que que a gente vai ter? Eu vou excluir aqui os dados que eu vou precisar só desses últimos. Vou deletar esses. Tô deletando isso porque é uma cópia, tá? Eu tenho tudo em outro planilha. E desses aqui, essa é a formulação que eu não vou usar. Então, eu vou deletar também. Então, eu vou usar a formulação 10,125 e a 20,25. Eu já vou mudar o nome aqui, porque eu quero que seja fonte A, que não estava no outro gráfico. E aqui, 10K. Então, que nem está aqui no gráfico de dilotometria, né? Que a gente tem 10K e 20K e o 25 e 25. No TG, a gente não vai ter a diferença da bauxita e refratário, porque o ensaio do TG ele é feito em pasta. O do DRX que eu vou fazer depois também é feito em pasta, então significa que não tem o agregado. Então aqui a gente vai ter só a pasta da formulação 10 em 25 e a pasta da formulação 20 em 25, nesse caso, né? Mas sempre vai ser a pasta. Pode ser que tenha algum outro que vai ser com agregado, enfim, mas nesse caso aqui, nos casos que a gente tem trabalhado, em geopolímero a gente não tem feito com agregado, mas pode sim ter, não tem problema nenhum. Aqui só para ter um exemplo, agora o papagueio dos dados não vai ter, né, obviamente. Aqui. Então, o que que a gente vai ter? Uma perda de massa, tá? Então, a gente vai ter aqui nesse eixo da esquerda, tem a perda em cada temperatura. Nesse eixo da direita tem a perda total. E aqui no X a gente tem em qual temperatura isso aconteceu. Então, vamos fazer esse gráfico aqui. Eu vou apagar todos eles, porque eles estão todos desconfigurados. E eu quero fazer de novo. E o que que a gente tem quando sai o resultado, né? A gente vai ter a temperatura, que a gente vai botar como X. A gente tem a perda total de massa. E aí, pode ser que no ensaio saia já a derivada. Ou pode ser que não. Se não sair, a gente vai ter que fazer o cálculo dessa derivada. Então, a gente vai ter aqui adicionar nova coluna, e eu posso dizer que eu quero setar valores, ou eu posso vir aqui, análise, matemática e diferencial. Aí eu vou abrir a caixa de diálogo, eu vou selecionar qual é a coluna que eu quero fazer essa derivada, né? Então, eu quero que seja essa coluna aqui, a perda de massa, é derivada de primeira ordem, e vai sair nesta coluna aqui. Acho que é tudo isso. Aqui. Eu posso fazer essa diferenciação. Ela está diferente da diferenciação que sai do programa. Eu estou usando a do programa, porque ele já faz os cálculos sozinho, já faz a suavização sozinho no programa e a gente já tira pronto. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente usar o que o programa já me deu. Mas caso precise fazer, tem que fazer essa diferenciação. E aí, eu vou até colocar aqui para fazer um exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu pedi botar o last used, porque vai fazer exatamente o que eu já fiz. Aqui, last used. Não, mas ele não pegou a coluna certa. Aqui, primeira ordem, vai sair aqui e aqui. Aí, além de ter que fazer isso, eu vou colocar aqui. Pode ter que suavizar ela ainda, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou selecionar isso aqui, análise, aí processar final e suavizar. Eu vou abrir, vou pedir para suavizar
por este método aqui, que é o método que a gente sempre usa. Aí já são coisas muito profundas, eu não sei dizer o porquê exatamente, se alguém souber um dia, mas é isso aí. 10. Aqui a gente vai na tentativa e erro, e ele vai criar uma nova, tá escrito aqui, ele vai criar uma nova coluna se tu não tiver dito qual é a coluna que ele tem que colocar. E ele criou uma nova coluna. Aí se for plotar essa, por exemplo, e essa, vou plotar só esse aqui pra ver. Ó, então a gente tem uma coluna que a curva ela tá mais suave, tá vendo aqui, ó? Essa curva aqui é anterior e essa aqui tá um pouco mais suave. Você pode acabar perdendo um pouco de picos nesse meio do caminho. Então, por esse motivo, por ser muito manual e depender muito de como eu estou processando os dados, como o nosso TG já dá o resultado, eu utilizo o que sai do programa. Então, é esse aqui eu vou utilizar. E esse aqui, o da outra formulação. Então tá, como é que a gente vai plotar? Aqui eu já tenho o X e eu já tenho o Y. Então eu vou plotar simplesmente selecionar a coluna que eu quero que saia no gráfico. E vou fazer. Aqui nesse botãozinho aqui embaixo, né? Pra quem não viu onde é que eu cliquei. Beleza, e agora como é que eu adiciono o outro? Eu vou dar 2 cliques aqui e vou adicionar. Como é que ela tá com o nome lá? Deixa eu ver, que eu não me lembro qual é o nome que ela tá. Aqui na 45, ela tá na coluna D. Aqui, coluna D. Aqui, ok. Então, nós temos duas aqui, tá? Essa aqui é a perda em cada parte, em cada temperatura. Então, eu vou ter um pico maior aqui em 100 graus, próximo aos 100 graus. Então, a gente vai ter esse pico bem grande. E aí, depois, a gente não tem perdas ao longo das outras temperaturas, tá? Então, isso não vai aparecer porque não tem. Mas, como é que eu faço para ficar aquele gráfico que tinha o outro eixo agora, né? Porque essa é a perda em cada temperatura. Agora a gente vai colocar a perda total. Vamos lá. Vou dar uns cliques aqui. Vamos fazer todo aquele processo que a gente fez nos outros. Vou adicionar esse eixo. Vou colocar que eu não quero nada. Aqui eu vou ativar ele também. Vou colocar que eu não quero. Ah, não, esse aqui não. Esse eixo da direita, agora eu quero dar um uso para ele. Mas tá, vamos lá. Por partes. Vou botar aqui. Ok. Agora eu vou vir em gráfico. Vou apagar primeiro esse. Eu vou vir em gráfico e eu quero adicionar um novo layer. Eu quero adicionar um eixo linkado ao Y direito, que é o right Y. Então, este aqui. Então, eu criei um novo layer. Agora eu tenho um dado na esquerda e um dado na direita. E eu vou, quando eu clicar nesse 1, eu estou trabalhando com o da esquerda. Quando eu clicar nesse 2, eu estou trabalhando com o da direita. Então, agora eu vou dar 2 cliques neste aqui. E nesse aqui eu vou adicionar os dados, tá? Deixa eu ver qual é que é. É o C. Aqui tá. Por que ela tá sem coluna A? Por que ela tá aqui? Não sei. Em algum momento acho que eu troquei de lugar. Mas tá bom, é isso aí. A C é que a gente quer, da massa total para colocar no eixo da direita. Vamos lá. 2 cliques no 2. Então a gente quer a C, que é a perda total de massa. E a gente quer a C da 45 também. Que 45 como eu nomeei ela. Ok. E nós temos duas curvas ali da perda total de massa. Agora a gente vai deixar ele bonito, porque ele já está plotado, já tá toda a informação aqui. Então agora a gente só tem que arrumar. Tutorial. Eu não me lembro quanto que eu tinha colocado o tamanho da fonte. Acho que era 25. 25 também, aí tá gigante, né? Então nós vamos dar uma melhorada aqui. Eu vou botar para CD1 em 1.
Aí eu posso vir aqui, ó. Aqui eu tô mexendo no layer 1. Se eu quiser mexer no layer 2, que é esse da direita aqui, eu posso vir aqui. Também posso fechar e dar dois cliques lá. Tanto faz. Mas vamos daqui. Eu quero que ele vá de. E agora? Ele tá em 102. Eu vou pedir para ele ir. Eu tô no X. Aqui. Y do layer 2. Eu quero que ele vá de 74, tá bom, a escala tá legal. Mas eu vou pedir para ele de 55, porque tá muito apertado. Tá, ficou bom. E um no meio. Eu vou pedir aqui, ó, quantas por contagem, né? Eu quero colocar esses pontinhos pequenos, salvo para 4, porque daí fica 91, 92, 93, 94 e o 5, né? Vamos ver se é isso aí. É isso aí. 2, 3, 4, 5, tá certo. Vou colocar esse. Esses detalhes para mim fazem muita diferença no gráfico. Então, vou fazer esse um também. Vou botar no meio ali. Ela já tem. Tá. Agora vamos pro eixo X, que é o mesmo para os dois, né? Então, se eu mudar no 1, no 2, tanto faz, porque ele vai mudar igual. Eu quero que ele saia do 30, não, 20, vou botar 20 graus. Porque o ensaio vai começar ali, né? Em torno de 20, 30 graus por aí. E vai até 1000, eu acho. 900. Então vai até 900. Igual da geometria, claro. Ó, aqui ainda não tá grudado. Eu quero mexer mais um pouco. Então eu vou botar de aqui. Agora sim. Vou dar dois cliques aqui. Vou pedir assim em 100. Vou mudar para 25 também, como as outras. Ficou muito apertado. Ou muito grande também, né? Vou botar de 200 em 200. É, deixa assim. E aí eu coloco as pontinhas aqui. Aí seria o 100. Dá pra fazer assim também, ó. Eu posso pedir para que o primeiro seja em 100 e daí ele vai de 200 em 200, ó. Também posso fazer assim. Fica bom. Porque daí eu ressalto bem o 100. Me dá um certo toque, me dá um certo toque que não, né? Mas eu acho que tá bom assim. Meu alarme de glicose. Tudo certo. Acho que eu vou deixar assim. Ok. Eu gosto de fazer os vídeos direto, porque daí eu já compro o meu trabalho também. Eu vou usar isso aqui. Vou botar isso aqui. 30. Vou botar 30. Eu fico pensando o que que alguém que tá do lado de fora pensa que eu tô falando sozinha, né? Incompreendido. Não, não, não. Ctrl Z. Ctrl Z é maravilhoso. Eu vou puxar isso aqui pro lado e eu vou selecionar ele. Eu vou indo só com a setinha do teclado pro lado. Porque se eu mexer ele com o mouse, eu me perco em qual a posição que ele tá. Essas coisas de posição do gráfico, se tu dá uns dois cliques aqui, ó, dá pra mexer aqui. Então, eu vou botar por milímetro. Eu gosto de mexer por milímetro ou por centímetro. Aí tu consegue dizer em qual posição ele vai estar em relação à esquerda, em relação ao topo, quanto que ele tem de largura, de altura, dá pra mexer aqui. Mas eu prefiro ir ali no, na setinha, porque, enfim, não tem necessidade de mexer aqui. Às vezes eu faço para eles todos ficarem exatamente iguais, do mesmo tamanho. Se eu mexi, me perdi na configuração, eu vejo a medida de um e volto igual para os outros. Mas se não, eu não mexo. Vai ficar assim. Tá, agora tá pronto. Eu tenho que deixar um espaço ali em cima para botar legenda, né? Porque eu vou ter que botar uma legenda aqui. Eu acho que eu vou colocar esse eixo de outra cor. Então, eu vou colocar essa linha aqui, ó. Dá pra mudar aqui.
Como eu tô trabalhando com vermelho e azul, não dá pra ser vermelho e azul. Tem que ser, sei lá, laranja. Por que que ele não botou? Hum, laranja e está. Aqui tá laranja. Será que eu fui tudo? Ah, deixa eu ver agora. Ah, eu tenho que. Agora sim. Eu tenho que estar no layer 2 pra mexer no layer 2. Aí esse aqui eu vou botar laranja também. Cor da letrinha. E esse aqui também. Pra destacar aquele outro eixo. Talvez tá um pouco ruim. Mas calma. A gente mexe depois. Vamos ver. Selecionando. Tá, tô dentro do layer 1. Sempre que tiver com dois layers, tem que cuidar se tá no layer certo. Dois cliques. O 37 é a nossa formulação 10, 1 e 25, que é azul, então eu vou botar azul. E o 45 é a nossa formulação 21 e 25. 21 e 25. Ai, perdi já. Mas é a outra. Então, e aí, aqui tem o da direita, então a gente pode mexer aqui também. Então, eu já vou botar aqui, que não preciso sair, né? E vermelho. Tá muito fino, né? Vou botar um 3 aqui de espessura. 3. Ah, mas e por que 3? Porque Deus quis. Aqui. Hum, eu acho que não tá dando pra ver muito bem, não. Será que ficou muito espesso agora? Tá 2. 2, 2. Ficou melhor. Esse laranja tá destoando demais. Acho que eu vou ter que estar tirando. Eu vou tirar o cinza. Cinza é bom. E cinza. É, não deu pra ver cinza. O que que eu faço? Será que se eu botar preto e colocar ela... Nossa, pontilhada fica feio. Hum, é, não ficou bom, não. Eu vou deixar como tava sólido. E vou colocar a verde. Verde é bom. Verde. Vou botar outro verde. Tá, não ficou bom. Então, acho que eu vou deixar normal, deixar preto mesmo. E outra hora eu. Se eu pensar em alguma coisa melhor, eu mudo. Mas aqui a gente tem. O gráfico tá pronto, tá? Vou reconstruir a legenda. Reconstruir a legenda. Mas, vou fazer outra coisa antes. Eu vou colocar essas duas aqui como pontilhadas. Ah, sim, fica melhor. Porque daí eu consigo diferenciar. E aí eu vou colocar. Acho que é até um pouco transparente. Se eu deixar. Vou deixar outros pontilhados mesmo. Eu tava tentando pensar em alguma forma de diferenciar elas que não fosse assim. Mas não vou deixar assim. Legenda. Agora sim, ele vai construir. Deixa eu ver aqui. Tá, layer 1, gráfico, legenda. Beleza. Aí no layer 2, gráfico, legenda.
E construir. Ok. Cada um tem a sua legenda, né? Então, agora eu vou pegar meta, 3, 4, 4. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ficar diferente o espaço, né? Vai. Mas eu vou pegar esse aqui. Tá. 1,5. E aqui eu vou botar o 20, tá? 1,25. Isso. Vou tirar o frame também. Tá. Então, eu vou ter esta, o espaço ali. Vou achar isso aqui um pouco mais. Eu vou subir um pouco. Subir. Baixar. Aí, esse aqui. Eu vou botar aqui. E esse eu vou botar aqui. Vai. Eu ainda tô pensando como é que eu vou diferenciar esse lado aqui. Talvez eu devesse diferenciar a cor. Ou botar um do lado do outro. Vamos fazer o teste de um do lado do outro. Fazer em separado. Eu vou duplicar esse aqui. Então, esse aqui é o que tá. Esse aqui nós vamos colocar só o 10 e 25. E vamos duplicar. 9, 20 e 25. Então, eu vou fazer aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou excluir a. Não, na verdade, eu vou fazer outra coisa. Eu vou botar o TG e vou colocar o TG. No TG, eu vou excluir. Vou deixar essa layer. Eu vou excluir esse layer aqui. Então, eu vou vir e vou deletar o layer. Eu tinha deletado essa linha ali sem querer. Dessa direita. Vou botar de novo. Vou ativar ela aqui. Ok. Eu vou para nossa linha. E vou pegar o DTG. E agora, eu vou apagar o layer 1. Não, vamos botar. Vamos lá. Eu vou apagar o layer 2. Vou ativar. Vou ativar o meu da direita. E aqui eu vou trocar os dados. Aqui eu vou pegar a perda total de massa do 37 e vou pegar a perda total de massa do 45 e vou tirar essas duas. Ok. Só que agora eu vou pedir para ele me dar a mesma escala e as mesmas configurações. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o formato e vou colocar o formato. Ele, obviamente, vai desconfigurar esse eixo aqui. Quando eu venho aqui e mudo, só porque eu quero fazer, que ele simplifique o meu trabalho. Então, eu vou colocar, acho que era de 72 a 100%, ou 102%. Acho que dá pra botar. Não, tá bom, assim.
E ele já bota aqui o título que estava lá, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que vai ficar um pouco melhor de apresentar, nesse caso aqui. Tá. Agora a gente tem um DDTG e tem um DTG. Só que os nomes estão em inglês e eu preciso que esteja em português. Então eu vou colocar de massa. E aqui eu vou colocar derivada da preguiça. E vou colocar a temperatura também. Vou copiar e vou colar nesse outro. Vamos ver. Perda de massa, temperatura, derivada da perda de massa e temperatura. Show. Vou puxar pra cima. Ó, por exemplo, aqui eu mexi. Aqui eu mexi na posição do gráfico. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o formato, dimensões. Porque daí, quando eu colar aqui, ele arrasta o meu gráfico para cima, que nem para o outro, porque essa configuração é nas dimensões. Aqui. E se eu fizer isso com esse, deixa eu ver, o formato. Eu nunca sei qual é o formato na. Mas ele não falou. Bom, eu vou alterar isso agora. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Botar um do lado do outro, eu acho. Então, eu vou vir aqui em gráfico, montar, open. Eu quero que ele, eu vou especificar. Eu não quero o que tem todos. Eu só quero, eu só quero esse e esse. Assim tá bom, na verdade. Ou eu posso pedir para ele fazer uma e duas colunas aqui. Pode ser assim também. Mas eu acho que eu vou fazer a primeira opção. Então, eu vou pedir duas linhas e uma coluna. Porque daí eu consigo usar o mesmo eixo da temperatura. Então, eu vou deixar assim. Adicionar layers extra? Não. Manter o tamanho também não. Linkar com os gráficos? Sim. A largura? Não, sim. A altura não dá, porque elas são escalas diferentes. Quanto que eu vou deixar a distância horizontal entre eles? Eu vou mexer. A vertical. Ah, a horizontal não tem. A vertical, vou colocar aqui 10. Eu vou tirar esse título aqui, mas eu vou deixar 10. A da esquerda eu vou deixar assim. A da direita, vou botar 4. Ele mexe nas fontes, mas agora a gente ajeita. O topo eu tenho que deixar um espaço, com 8. E de baixo vou botar 8. Bom que ele vai mostrando uma prévia, né? Agora eu posso mexer. Ok. Ele vai criar. Vou botar o nome separado. E agora eu vou trabalhar aqui. Aqui ele também cria dois layers, tá? Que um layer nem sei qual é que é o gráfico, vamos ver. Esse é o 2. Então, de baixo é o layer 2 e o de cima é o layer 1. Então, se eu estiver mexendo, ele vai separar por layer. Eu vou tirar esse aqui. Essa aqui eu vou deixar aqui em cima. Essa aqui começou a ficar pequena agora. Essa aqui tá muito grande. Se eu quiser deixar que o título não seja automático, seja um que eu dei, pode ser também. Então, eu vou pegar e vou botar aqui. Só substituir esse título aqui por derivada. Não, vou botar só o grau.
Não, não, a porcentagem também. Porcentagem por grau. Bem, e aqui peguei com essas duas vou botar com 35, espero ficar um pouquinho melhor. Esse aqui não precisava. Esse aqui tava bom. Esse aqui. E esses aqui eu vou botar em 30. Não, eu vou botar mais. Tá com bastante espaço agora. Agora eu vou colocar a partir do zero, do 100 em 100. Uhum. Isso aqui é a mesma coisa. A partir do zero, do 100 em 100. Vamos estar, selecionar esse, vou dar umas puxadas para cima, selecionar só esse, em pacote. Acho que é isso. E aí esse aqui eu vou botar um 30 também. Meu Deus! 30. Agora sim. Vamos estar pra cá. Vamos meio. Beleza. Agora tá pronto. Agora sim tá pronto. Eu acho que eu vou usar ele assim. Eu posso mexer, tá muito largo, né? Então eu vou vir aqui e mexer no formato da página. Eu vou pedir para que a largura seja 250, por exemplo. Aí se eu mexer aqui, ó, Deus, ficou muito grande. Bom, mas eu posso mexer no tamanho. Então, estou no 30, 5, esse aqui eu vou botar 30. Por que que ele aumentou? Eu não sei. Nessa escala dele fica meio estranho. Tem coisas no Origin que eu aceito apenas. Deixa 5. Eu vou ter que botar aqui um 23. 20 não, 23. É 20 mesmo. Aceita que dói mesmo, 20 ficou melhor. Aqui, tá? Essa temperatura aqui é gigante, eu também sinto igual aquele. É isso, tá bom. E por esse vídeo é isso, porque esse vídeo já ficou muito longo também, já tá em 33 minutos, eu só ajustando o gráfico e brincando com ele, mas é isso, tá? Vou exportar agora. Vou exportar aqui, exportar, abrir, PNG. Vou selecionar aqui na pasta que eu quero que fique, gráficos, PNG, DTG, né? Porque é derivado também. DTG. Eu não fiz em imagens separadas. E salvar. Ok. E é isso. Agora, no próximo, faremos DLX.